Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, seja muito bem-vindo, é uma alegria para o meu coração, como eu digo sempre, partilhar a Palavra de Deus com vocês, fazer essa experiência, porque também me ajuda, né? Porque quando você tem que se preparar para partilhar com alguém ou para falar, você precisa se preparar. Então você precisa rezar, buscar, estudar. Então isso também me ajuda muito, porque me incentiva a não parar de estudar, a não parar de buscar a Deus, não parar de encontrar coisas, porque o que acontece também? Às vezes tem textos que se repetem, são situações que voltam. Então, assim, tem me ajudado a fazer essa experiência com Deus de reconhecer que a palavra se atualiza, que a palavra se remodela, que às vezes chegam umas coisas assim muito profundas no meu coração, que estão me ajudando também a caminhar, a me converter, a buscar mais a Deus e a seguir adiante. Bem, então hoje, dia 3 de dezembro, a gente celebra o dia de São Francisco Xavier, que foi um grande missionário e evangelizador. Ele evangelizou toda a Ásia Oriental, então, ou seja, toda a parte da extrema da Ásia. Então ele chegou à China, à Índia, ao Japão. Ele é tido como o grande apóstolo das Índias pela evangelização que ele fez lá. Só que o que isso pode trazer para nós? Ficava no meu coração que, assim, nós lembramos hoje de São Francisco Xavier, que foi o dia da sua morte, né? Então nós lembramos de São Francisco Xavier. Mas por que a igreja lembra de São Francisco Xavier? Porque ele foi uma grande testemunha de Jesus. Então isso é muito interessante para nós, porque a gente não está lembrando de uma pessoa em si. A gente não está lembrando da relevância pessoal de São Francisco Xavier, mas a gente está lembrando da importância que ele teve para o mundo, da importância que ele teve para a evangelização, porque anunciou Jesus com fidelidade. Então, o mais importante para uma pessoa cristã, uma coisa mais importante para um católico, uma coisa mais importante para a minha vida e para a sua, não é a minha relevância pessoal, não é aquilo que eu posso fazer, mas é aquilo que eu faço pela igreja. Hoje, eu estava conversando com algumas pessoas e elas falaram uma coisa que na hora me deu um insight. É muito interessante porque a gente encontra pessoas que amam a Jesus. Muita gente diz, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus. Só que Jesus deu a vida, e vai dizer São Paulo, que falando dos maridos e das esposas, que o marido tem que amar a esposa e dar a vida por ela, como Cristo, aí eu quero pegar essa parte, como Cristo deu a vida pela igreja. Então, se eu amo a Jesus, eu preciso também dar a minha vida pela igreja. Se eu não posso amar a Jesus e não amar a igreja. Eu não posso amar a Jesus e não servir a igreja. Porque tem pessoas que dizem amar Jesus e chamam a igreja de retrógrada. Acham que a igreja não faz o que deveria. Acham que a igreja se mete demais onde não deveria se meter. Acham que as leis, os ditames, os mandatos da igreja não servem para ela. Não há como amar Jesus e não amar a igreja. Então, assim, São Francisco Xavier, ele é um grande exemplo para nós, porque ele amou a Jesus, mas ele deu a vida pela igreja. Então, é por isso que a gente lembra dele. É por isso que a igreja o reconhece como santo, pelos frutos que ele trouxe para a igreja. Porque a maneira também a maneira com a qual eu posso, né, manifestar o meu amor a Jesus é dando frutos para a igreja. Falava de frutos ontem, né? Eu tô muito com frutos no meu coração, né? Com essa coisa de dar frutos. Então, ontem eu falava disso, né? Sobre esse tema de se alegrar quando os frutos estão crescendo. E São Francisco Xavier deu frutos para a igreja, porque amava Jesus. Então, pelo amor a Jesus, ele deu frutos à igreja. Bem, vamos às leituras de hoje. A primeira leitura vai falar para nós sobre a vida futura, né? Sobre a vida futura e a experiência com Deus. E vai dizer que no futuro nós vamos experimentar de coisas deliciosas, né? Não vai haver mais morte, porque a morte vai chegar ao fim. Então, ou seja,
nós vamos experimentar da alegria futura, que são coisas maravilhosas acontecendo, não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, mas isso mostra para nós que agora é a hora da dor e do sofrimento e da luta. Também, a primeira leitura vai dizer para nós que quem reconhecer o Senhor será salvo. Isso é que eu achei muito interessante. Quem reconhecer a Jesus como Senhor será salvo. Como que eu vou reconhecer Jesus como meu Senhor? Dizendo da boca para fora, Jesus é o meu Senhor? Como, desculpa assim falar dessa maneira, mas como um protestante que aceita Jesus e está tudo bem? Não. Eu vou reconhecer a Jesus como Senhor pela minha vida, pelas atitudes que eu tomo. Porque lembra, os homens veem as aparências, aquilo que eu falo, aquilo que eu mostro, mas Deus vê o coração. Então muitas vezes eu posso estar falando que eu amo a Jesus, eu posso falar que eu reconheço como meu Salvador, mas a minha vida não corresponde a isso. Então, quem reconhecer o Senhor, ou seja, quem as palavras forem condizentes com as ações, quem viver uma vida cristã em verdade, esses vão ser salvos. Então a salvação não é para quem fala que Jesus é o Salvador, mas a salvação é para quem vive tendo Jesus como Salvador. O Salmo, ele vai falar também, habitarei para sempre na casa do Senhor. O para sempre, ele é um tempo para futuro, né? É um tempo que se prolonga, na verdade, desculpa. O para sempre é um tempo que se prolonga de hoje para toda a vida. Então, se eu quero habitar toda a vida na casa do Senhor, eu preciso começar hoje. Eu preciso ter uma vida com Ele hoje. Porque o para sempre é de hoje até o fim da vida. Mas tem que ter um hoje. O para sempre tem um começo. O para sempre tem um início, um start. Então eu preciso começar hoje, estando na casa do Senhor, vivendo com Ele, buscando o Senhor, para que eu possa chegar nesse para sempre, na eternidade com Ele. O Evangelho vai falar para nós que Jesus ele curou muitas pessoas. Então E a cura das pessoas era um sinal também de Jesus. Porque quando ele manifestava esse sinal de curar pessoas, na verdade também ele estava querendo mostrar que ele é poderoso. Ele estava querendo mostrar a capacidade que ele tem. Por quê? Porque logo em seguida ele vai falar da preocupação com as pessoas que estão sem ter o que comer. E estão há 3 dias sem comer e tal. E aí ele vai mostrar para os discípulos que ele é poderoso. Então ele pode curar o corpo, pode curar a alma, pode saciar o corpo, pode saciar a alma e pode saciar o que ele quiser. Só que tem um problema aqui, que nós nos preocupamos demais. Onde Jesus está vendo uma solução, a gente está vendo um problema. E aí a gente acaba atrapalhando a obra de Jesus. Então a gente precisa entender que Jesus é a solução. Muitas vezes eu estou vendo as coisas de Jesus como problema, não estou enxergando uma solução, que é o próprio Jesus, e aí eu me confundo, me atrapalho e não faço o que deveria fazer. Então o convite do Evangelho de hoje é entender, primeiro, que Jesus é poderoso, ele tudo pode fazer. Segundo, que ele sempre vê solução. Ele quando... Desculpa. Me engasguei com a saliva. Ele quando... Vai dar soluço agora, misericórdia. Ele quando... me perdi. Ele quando propõe a questão da comida e do alimento, ele já tinha solução. Porque ele já sabia o que fazer. Só que ele queria conduzir os discípulos. E aí os discípulos vão ver naquela situação, não Jesus como uma solução, mas vão ver um problema. E aí o problema gera desinstabilidade, gera instabilidade, gera confusão. Mas Jesus vai resolver. Então a gente precisa olhar para as situações onde está Jesus como uma solução e não como um problema. Parar de ficar criando problemas nas coisas. E enxergar Jesus como solução. Enxergar Jesus como sentido para a gente poder caminhar. Então que Deus te ajude, sabe? É que você enxergue Jesus como solução e não fique criando problemas. Vamos pedir isso a Ele. Senhor Jesus, nós te pedimos que o nosso coração possa compreender que Tu és a solução, que Tu és o caminho e o desígnio e o destino
para tudo que precisamos, Jesus. Muitas vezes nós estamos buscando problemas, criar problemas quando Tu és a solução. Nós estamos querendo respostas quando Tu já é a resposta. Nós estamos querendo caminhos onde Tu é o caminho. Então, Senhor, nós estamos querendo criar a nossa verdade quando Tu és a verdade mais autêntica. Então, nós te pedimos, Senhor, que quebre essas amarras e quebre essas estruturas que criamos em nós e no nosso coração, que nos fazem dar voltas, andar em círculos e nos perder. E ajuda-nos, Senhor, a vencer, a caminhar, a ir além. Nós te pedimos, Senhor, também que o para sempre na nossa vida comece hoje, que eu tenha um desejo profundo de estar na Tua presença no dia de hoje, que eu tenha um desejo profundo de ser Teu no dia de hoje, que eu tenha um desejo profundo de viver da Tua face, da Tua promessa, do Teu coração no dia de hoje. E também te peço, Senhor, faz de mim um grande missionário, faz de mim um anunciador do Teu Evangelho e da Tua Palavra, faz de mim, Senhor, aquele que serve a igreja e não a mim mesmo, aquele que serve a igreja por amor a Ti, Jesus, aquele que serve a igreja por uma oferta de vida como Jesus ofertou. Me ajuda, Senhor, a ser oferta em tudo que eu fizer. Ajuda-me, Senhor, a crescer em santidade e no amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.